ser empoderados para testemunhar. Com o coração aberto, vamos adorar. Queridos, o estudo de hoje, que é introdutório, ele vai falar sobre a missão da igreja no mundo. E é sobre isso que nós vamos pensar, sobre a nossa missão, sobre a sua missão, o propósito que você, ou de você estar neste mundo, de estar não apenas aqui, mas da sua existência no mundo. E aí nós vamos ler Atos 1, de 1 a 11, primeiramente, para que a gente possa entender um pouquinho o propósito dessa missão. Atos 1, de 1 a 11, diz assim: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus me perguntaram: Senhor, será para este momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isto, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como viram subir. Até aí, vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela chegada aqui, por tudo que foi preparado por esta equipe, por este momento, Pai, tão precioso que já tivemos aqui de oração, de comunhão, de devocional, e agora nós queremos te ouvir, Pai. Fala conosco através da tua palavra. No teu nome nós oramos. Amém. Eu começo a minha palavra com uma pergunta: qual a missão da igreja? Qual que é a missão da igreja? Ou melhor, como cristãos, qual a nossa missão neste mundo? Testemunhas. É interessante, sempre que me falam, me perguntam sobre o propósito da igreja, eu costumo dizer que a missão da igreja, ela já foi estabelecida lá em Mateus 28, de 16 a 20. Vocês lembram o texto? Eu vou ler para vocês. Olha só. Então 11 discípulos partiram da Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens
que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a missão: ir e fazer discípulo, ir e testemunhar, ir e ensinar a palavra em todos os lugares. Isso foi estabelecido. O psiquiatra, que eu gosto muito, teólogo também, Viktor Frankl, ele é do período lá, ele ficou no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele diz que a grande busca do ser humano é a busca pelo sentido da vida. Segundo ele, a gente vive neste mundo em busca de encontrar essa resposta, o sentido da vida de cada um. E eu quero dizer para vocês que o verdadeiro cristão é aquele que compreende que o sentido da vida está no cumprimento da sua missão. Eu perguntei qual é a missão da igreja, qual é a nossa missão como cristão. Então, o sentido da vida para o cristão, isso é importante da gente compreender, isso vai dar fio da meada de tudo que vamos seguir este ano, é entender que como cristão eu tenho uma missão neste mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo hoje muita gente na igreja desorientada, frustrada, fora da igreja também, mas até na igreja. Por quê? Porque não encontrou o sentido da missão. E até mesmo como cristãos, eles estão sofrendo porque não conseguem compreender as coisas desse mundo, acham que estão no mundo para ficarem ricos, enfim, para tantas outras coisas. E se isso não acontece, isso causa uma frustração muito grande. As pessoas que não conheceram Cristo vivem neste mundo em busca de algo que talvez eles nunca encontrem e preencher um vazio que talvez nunca seja preenchido, porque só Deus pode preencher o vazio das nossas vidas e dar sentido às nossas vidas. Olha só o que escreveu Salomão lá em Eclesiastes 1, de 12 a 18. Preste atenção nisso. Eu, o mestre, fui rei de Israel e vivi em Jerusalém. Fui rei, conseguiu talvez chegar no máximo de que ele pudesse chegar na sua geração. Ele foi só rei. Dediquei-me a buscar entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do céu, na terra. Descobri que Deus deu uma existência trágica para a humanidade. Preste atenção nesse texto. Observei que tudo o que acontece debaixo do sol, e de fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido, o que ainda falta não pode ser recuperado. Disse ele mesmo: sou mais sábio que todos os reis que governaram em Jerusalém antes de mim, tenho mais sabedoria e conhecimento que eles. Então me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri por experiência que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Quanto maior a sabedoria de Salomão, o quê? Maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Irmãos, para pensar nesse texto. E agora dá uma olhada para a humanidade e vê o sacrifício, o esforço por busca de poder, de conhecimento, de sabedoria e tantas coisas. Salomão diz: gente, eu fiz tudo isso, e quanto maior sabedoria, quanto mais conhecimento, quanto mais coisas, mais aflito eu me vi. Era como correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Atrás de chinelo, de sapato, eu sei que você já correu, né? Mas atrás do vento é correr. Quando você enche a mão, você acha que você pegou alguma coisa, você não pegou nada.
Não dá para armazenar vento. Então, o presidente aqui falou sobre isso, né? Não dá para estocar vento, não dá para segurar vento, né? Então, é por isso que nós olhamos para a vida, e olhar para a vida sem compreender o sentido da vida é um absurdo. Por isso, tanta gente frustrada, desistindo de viver, suicídio. E o cristão? Qual é o sentido da vida, da história de um cristão? E essa resposta nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos. Prestem bem atenção nisso, porque o livro de Atos, ele não contém apenas a história da igreja primitiva. O que Lucas escreve aqui não é tão somente um livro de história, mas ele está narrando as experiências dos primeiros discípulos, que pode ser a experiência de cada um de nós, encontrando o sentido da vida. Na verdade, a obra de Lucas, que escreve Atos, ela vai apontar que há um sentido para a história de todos nós que seguimos Jesus como Senhor nas nossas vidas. Ele vai dizer que o plano de Deus para a história, preste atenção, não diz respeito à ascensão, quedas de impérios, nós vemos guerras e tantas outras coisas, porque as pessoas acham que o sentido da vida está em dominar alguma coisa, está em influenciar sobre os demais, e não é isso. A Bíblia não olha para a história como se tudo tivesse a ver com sucesso, com conquistas de indivíduos, individualmente falando, pessoalmente falando, ou de nações. É maior que isso, meus irmãos. Olha só, o pastor presbiteriano de uma igreja da Filadélfia, James Montgomery Boyce, ele escreveu o seguinte sobre o sentido da história. Ele escreveu assim, ó: o sentido da história está na obra de Deus. Deus alcançando a massa caída da humanidade e salvando alguns homens e mulheres que teimam em seguir a caminho do inferno, trazendo-os para uma nova comunhão, a igreja, e neles iniciando a obra que toda a glória é atribuída a Jesus Cristo. Entendeu isso? O sentido da história está na obra de Deus, né? O sentido da história está na obra de Deus, alcançando uma massa caída e colocando na direção do caminho de Cristo para a glória de Deus. E quem faz isso? O Espírito Santo, através das nossas vidas. Essa é a nossa missão. Queridos, entenda isso. A gente precisa entender que o sentido da história, assim, entenda isso. A nossa história só vai fazer sentido quando você estiver em sintonia com aquilo que foi determinado por Deus. Portanto, deixe Deus dirigir sua vida quando Ele for escolher o seu curso universitário. Deixe Deus dirigir a sua vida quando Ele vai dirigir, encontrar, ou quando você for escolher a sua carreira, a sua profissão. Porque se tudo isso estiver dentro do propósito, do plano de Deus, você vai se realizar ali no reino. E não vai ficar correndo atrás do vento. Entenda isso. Porque tentar viver a sua história sem compreender isso é loucura, é perda de tempo. É isso que faz com que as pessoas briguem umas com as outras, que as pessoas venham se deprimir, criar inimizades. Entenda isso. Como eu tenho visto crentes, irmãos, às vezes velhos de igreja, vivendo sem sentido da vida, deprimidos, sem contentamento, sem vida plena, porque não descobriram ainda o porquê que aqui se encontram. Portanto, igreja, nós não podemos viver neste mundo sem compreender a nossa missão, porque isso pode nos levar ao desespero. Irmãos, esse ano, assim, compreender a missão nos faz entender até as tragédias que não dá para entender. Esse ano eu já vivenciei 2 tragédias.
Quando a gente perde uma pessoa, o cristão que entende o sentido da vida, ele pode dizer assim: ela combateu o bom combate, terminou a carreira, guardou a fé, cumpriu a missão dela. No dia 2, eu estava de plantão no dia 1º de dezembro, de janeiro, e aí chegou um chamado de que meia-noite e 40. Para pensar o que você estava fazendo meia-noite e 40, ou seja, 40 minutos do ano novo. Você estava celebração com sua família, você estava na igreja. E tinha uma família lá em Saquarema, né? Passaram ano novo, feliz ano novo, abraços. Pasmem, estavam na praia, mas não estavam se arriscando. Perto de uma hora, botaram as cadeiras ali, o dia estava fresco, né? E veio uma onda, se aproximou deles de repente. Disseram: vamos levantar, né? Vamos sair daqui. Enquanto tiravam as cadeiras, veio outra onda. Levou uma menina de 23 anos. E não foi mais encontrada. Foi encontrada em Arraial do Cabo, no dia 3. E eu fui dar, filha de um bombeiro, eu fui dar fazer o sepultamento para ela. E explicar. Às vezes, entender o sentido da vida nos dá uma explicação. Semana passada, recebi outro chamado do quartel. E olhem, porque eu estou sobre aviso hoje. Recebi uma chamada do quartel porque um amigo do quartel, um militar, teve o nascimento da filha na sexta-feira, numa sexta-feira, pré-natal, tudo certinho, nenhum erro, quartinho arrumado, vai para o hospital, uma linha pronta, só esperar o bebê voltar. Nasceu bem, teve uma complicação, passou um sábado e morreu no domingo. Segunda-feira estava eu lá, uma das cenas mais difíceis que eu vi na minha vida. Cheguei para falar com a mãe e a mãe estava abraçada com um cachorrinho deste tamanho, e tinha uma boneca. Quem já teve um bebezinho, armadinho de lacinho, vai imaginar, deitada ali no caixão. E ela me perguntou por quê. Eu só falei para ela assim: o Senhor disse assim: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E orei. E saí dali com dificuldade. Então, eu estava com o pastor, tinha uma psicóloga do meu lado e ela entrou em choque. Entrou em choque, assim. E a gente fica sem entender isso. Então a igreja precisa entender o que? O sentido da vida, porque, queridos, a compreensão do sentido de Deus para as nossas vidas nos ajuda a entender e fazer com que não percamos tempo neste mundo. Irmãos, entenda uma coisa: a vida não é só para ter saúde, bom emprego, uma boa família, um bom carro. Tem gente que ainda não entendeu isso, embora isso seja muito bom. Quer ver uma coisa? Tem gente hoje que entende que a vida, o propósito da vida é ter boa saúde. E aí, quando ele tem um problema, uma doença, quando ele tem um tumor, sabe o que ele faz? Ele corre para a igreja, porque acha que Deus está ali para tirar aquele tumor. Só isso. Aí Deus opera um milagre na vida dele. Pronto, o propósito era esse. O que acontece depois que aquele tumor é retirado? Ele vai, volta para a vida dele. Irmãos, sinceramente, que diferença faz? Sabe qual a diferença que faz? Desculpa, honestamente falando, antes ele ia para o inferno com tumor, agora ele vai com saúde. É a única diferença. Tem gente que acha que a vida cristã é ter um bom emprego, não é testemunhar de Cristo. Então ele vai para a igreja, consegue um bom emprego. O que mudou? Sabe o que mudou ele? Porque antes ele ia para o inferno duro, agora ele vai com dinheiro. Vai deixar tudo ali. Ele acha que o sentido da vida, então, é ter coisas, é ter um bom carro. Então ele vai para a igreja, para a corrente da prosperidade, ele ora, e Deus abençoa, dá um carro novo para ele. O que mudou ele?
Ele ia para o inferno a pé. Agora ele vai de carro. Vai mais rápido. Porque o sentido da vida não está nessas coisas. E a gente precisa, de fato, compreender isso. Queridos, ou você se engaja nessa história, ou a sua vida será a vida de quem corre atrás de coisas, de quem corre atrás do vento. Entenda a missão da igreja, entenda a sua missão. Esse é o convite que eu faço para vocês. Vamos cumprir essa missão? Amém? Amém. Vamos cumprir essa missão? Vamos entender a missão? Nós vamos estudar 4 pontos nesta manhã: o preparo da missão, o propósito da missão, a autoridade para realizar a missão e o alvo da missão. Começar com o preparo da missão, tá? Então, antes de encerrar o seu ministério pessoal aqui na terra, Jesus deliberadamente tomou providências. Ele disse que o Espírito Santo então viria, ou seja, ele mesmo continuaria conosco, para que pudesse cumprir então a missão aqui. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é isso. Dentro do preparo, existem 4 pontos. O primeiro é o chamado. Eu volto ao verso 1 e 2 do capítulo 1, e diz lá assim: em meu livro relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para os céus, depois de dar a seus apóstolos, o que diz aí? Escolhidos. Ele nos escolheu. Ele escolheu a igreja. Ele escolheu você. Ele quer preparar você. E Ele escolheu então você para que essa missão fosse cumprida no mundo. E aí, dentro desse preparo, tem o segundo ponto, que é a instrução. Porque Ele não só escolheu, e aí você vai entender porque nós estamos aqui. Continuando no verso 1, ele diz que Ele escolheu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos, mais o que? Instruções por meio do Espírito Santo. Verso 2. Esse é o verso 2. Verso 3. Durante 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e lhe apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino. Você entende? Ele chamou você, ele começou a instruir. Igreja, preste atenção nisso. Deus nos reúne como igreja. Nós somos reunidos aqui nesse acampamento, nesse retiro, porque fomos escolhidos por isso, como povo de Deus, e para receber instrução, para receber ensino. A igreja não se reúne para entretenimento, embora possamos nos entreter. A igreja não se reúne para ouvir mensagem motivacional, senão a gente vai esquecer a missão e ficar correndo atrás do vento. A igreja não se reúne para mensagem de autoajuda, não é para comer pizza, embora a gente goste muito disso. A gente se reúne porque nós precisamos de ensino, nós precisamos aprender. Pastor, ele não é um animador de auditório, de programa. Ele é aquele que foi chamado por Deus para instruir, para ensinar. Eu preciso entender. A minha expectativa não pode ser outra. Meu pastor me ensina a palavra, me explica a palavra, porque Jesus mandou e me escolheu para que eu recebesse instrução e assim cumprisse a missão.
Ainda, além de instruir, ele nos empodera. Não é isso? Verso 8: e vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ele nos dá poder, nos dá autoridade. E aí, ele nos envia. Vocês receberão poder, diz o verso 8, e o verso 9 diz: depois de ter dito isso, ele foi levado por uma nuvem, e seus discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Contemplando. Vocês vão entender porque eu troquei lá a frase. Vocês estão aí contemplando. Vão. Tem uma missão a ser cumprida. Então, Deus, Ele nos deu uma missão e Ele nos chama. Tá? Ele não nos chama para uma vida de conforto, embora Ele possa nos dar isso, mas para recebermos treinamento, para recebermos instrução, para nos enviar, para que sejamos testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Porque aqueles homens testemunharam. O Evangelho chegou aqui alguém mesmo? Confins da terra. Porque alguém entendeu o que era o sentido da vida. Nós estamos nessa manhã ouvindo o Evangelho em Paracambi. Agora, vocês observaram o verso 11, como eu falei, voltando nisso? Homens da Galileia, porque estão parados olhando para o céu, irmãos. No início da missão já havia comodismo. No início da missão já havia gente, que maravilha, vamos parar por aqui, eu quero contemplar a glória de Deus. E o anjo disse: bora, gente, vamos trabalhar, vamos cumprir a missão, vamos se mexer. E eu louvo a Deus quando eu vejo a igreja ativa, trabalhando, e a gente, puxa, coitados, estão trabalhando muito. Glória a Deus, porque eles estão trabalhando muito, porque eles entenderam o sentido da vida, que é completar, que é a missão. Se orgulhe de se envolver, de estar tempo com Deus, na igreja de Deus. Esse foi o primeiro ponto, o preparo. Você se sente preparado, você se sente chamado, desafiado, você entende a necessidade de receber ensino, de receber instrução. Você entende a responsabilidade do que é ser empoderado pelo Espírito Santo. Você entende que você foi enviado. Qual é a sua Jerusalém? Qual é a sua Judéia? Qual é a sua Samaria? A sua Jerusalém é a sua família. Você está colocado lá para isso, para testemunhar. É o seu prédio, é a sua rua, é o seu condomínio. Se você não compreender o sentido da sua vida, a sua vida será uma vida completamente sem propósito. Você vai viver, você vai acumular coisas, você vai fazer patrimônio e você vai passar a sua vida correndo atrás do vento. Segunda coisa, o propósito dessa missão. Primeiramente, o preparo. O propósito é a mensagem do Evangelho. Nós fomos enviados para pregar o Evangelho. Voltando ao verso 1, ele vai dizer: em meu livro relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. A missão, o propósito da igreja é pregar Jesus Cristo. Tudo que quem começou a fazer e ensinar? Jesus Cristo. A gente tem que ensinar o que Jesus fez, falar sobre a vida dele, sobre a obra dele, sobre a morte dele, sobre a ressurreição dele, sobre o significado do reino de Deus para a vida dos discípulos,
para as nossas vidas. Não há outra mensagem, igreja, a ser pregada, não há outra mensagem a ser ensinada. Devemos anunciar Cristo, testemunhar do seu amor, testemunhar dos seus atos, falar do propósito dos seus milagres, explicar os seus ensinamentos, o que significa tudo isso e como isso pode ser poderoso, tremendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Igreja, não há outra mensagem, não é prosperidade, não é tantas outras coisas que se pregam por aí. A igreja precisa pregar Jesus Cristo. Este é o propósito que nós recebemos dele. Terceiro lugar, eu quero falar da autoridade que nós recebemos para realizar essa missão. Qual a credencial? Em nome de quem vamos falar? Qual o poder que nós temos para o cumprimento da nossa missão? Ao testemunhar para alguém, eu vou em nome de quem? Queridos, versos de 4 a 8. Eu vou sempre repetir para que a gente grave esses textos. Ele vai dizer: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse. Nós vamos estudar esse texto nos dias. Nós vamos entender o significado desse não saia de Jerusalém. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Deus? Preste atenção nisso, nós vamos responder essa dúvida. Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. De quem vem a nossa autoridade? De Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a nossa autoridade não é uma questão política. Entendam isso. Olha só a visão dos discípulos. Será esse momento em que restaurará o reino de Israel? Eles queriam autoridade política para vencer o Império Romano, talvez. Não. Vocês estão entendendo tudo errado. Nossa autoridade não vai aumentar quanto mais políticos cristãos forem eleitos. Se isso acontecer e eles testemunharem, se eles compreenderem a missão dele no mundo, glória a Deus por isso. Mas a nossa autoridade vem do Espírito Santo de Deus, gente. É nele, é em Cristo que nós esperamos. Paulo, ele sabia disso e escreveu 2 Coríntios 10, 8. 2 Coríntios 10, 8 diz assim, pode parecer que estou me orgulhando além do que deveria da autoridade que o Senhor nos deu, mas nossa autoridade visa edificar vocês e não destruí-los. Portanto, não me envergonharei em usá-la. Por que eu estou dizendo isso? A nossa autoridade vem de Cristo, é em nome de Cristo, ela é dada pelo Espírito Santo e ela é para edificar. Não é para conquistar outras coisas, não é para conquistar reinos, territórios, não é autoridade sobre a vida de ninguém. Irmãos, pode parecer brincadeira que eu vou falar, mas uma pessoa de uma igreja me procurou assustada, porque ela estava questionando lá uma igreja, enfim, essas igrejas por aí, e ela falou que ia sair da igreja, e o pastor falou que se ela saísse da igreja, ela seria amaldiçoada, né? Ela perguntou: pastor, vai pegar em mim, né? Alguém pode me, lá no quartel, alguém pode me amaldiçoar? O pastor pode me amaldiçoar? Não pode, não.
Ele pode botar seu nome na boca do jacaré, do sapo, você achar que ele pode botar, ele pode fazer isso. Tá? Agora, você acha que uma pessoa dessa tem autoridade para fazer alguma coisa? Agora, se você estiver no centro da vontade de Deus, se o que você estiver questionando for bíblico, se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, Ele pode fazer o que quiser e nada vai pegar na sua vida. Está repreendido em nome de Jesus, pastor, sei lá de onde. Mas isso acontece e acontece demais. A obediência cega a um líder. Volta ao texto de Paulo, de 2 Coríntios, e entenda, pode parecer que estou me orgulhando além do que deveria ter a autoridade que o Senhor nos deu, mas nossa autoridade visa o quê? Edificar vocês e não destruí-los. Tem gente que acha que receber o poder é maior que todo mundo, é melhor do que todo mundo, quer dominar sobre a vida do outro. Parece que se tornou a quarta pessoa da Trindade e agora quer ser até cultuado. A autoridade que Deus deu a mim e a você, que não é para isso, entende? Nós não recebemos autoridade, eu repito, para estabelecer um estado político, mas para testemunhar do Evangelho. Não é para sermos superiores aos outros, não é para dizer por aí, eu sou, Deus me fez por cabeça e não por cauda. Repreende, entenda esse texto, por favor. A nossa autoridade é para edificar pessoas, abençoar pessoas e não destruí-las. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe essa palavra. Nossa autoridade não é para falar mal dos outros. Nossa autoridade não é para diminuir os outros. Não é para ser mais do que ninguém. Nossa autoridade vem do Evangelho e é para edificar os outros. Entenda uma coisa: a minha autoridade como pastor sobre a vida de vocês é concedida por Deus para edificar, para ensinar, para ajudar vocês. Amém. E se eu não entender isso, eu viro um autoritário. E isso não é autoridade que Deus nos deu, nem a mim, nem a ninguém, nem a nenhum líder da igreja dele. Entenda isso. 2 Coríntios 13, 10 diz assim: escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que ao chegar não precise tratá-los severamente. E eu desejo usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los. Mais uma vez ele diz, não para destruí-los. Nossa autoridade vem do Evangelho, não vem de nós, não vem da nossa herança, do nosso grupo, não vem da nossa força, da nossa persuasão. A nossa autoridade não vem por força física ou política, ela vem do Espírito Santo de Deus. Foi para isso que nós fomos empoderados, foi para isso que nós recebemos poder. A nossa autoridade não ficará maior, como eu disse, à medida que mais evangélicos forem eleitos. Embora isso seja bom, mas Constantino, por exemplo, ele cristianizou todo o Estado, ele tornou todo o Estado, todo o governo, todo o império cristão. E adiantou alguma coisa? Porque a autoridade não é política, as nossas armas não são carnais. Irmãos, para isso recebemos o Espírito Santo. Crente sem o Espírito Santo, sem o Evangelho, sem palavra, não tem autoridade para falar em nome de Deus. Nenhuma. Pastor sem o Espírito Santo, sem estudar a palavra, sem conhecimento bíblico, não tem autoridade para falar em nome de Deus. Fala em nome dele, mas não tem a credencial que o Espírito nos concedeu. Em quarto lugar, quero falar do alvo da missão. Nós falamos do preparo, do propósito,
da autoridade e vamos falar do alvo da missão. Já que estamos habilitados, qual o alvo? Repito os versos, no verso 8, só no início. Não vou ter que ler todo. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Repete comigo. Em toda parte. Ia começar onde? E depois? Depois? E depois? Para a é longe. A Bíblia já dizia, né? Para, você pode botar na imagem hoje, né? Tranquilamente para a caminho. Principalmente depois que sai da BR, da dúvida. Poeira, né? Vai atrás do ônibus para você ver como é que é. É distante, né? É onde o vento faz a cor. Agora, irmãos, observe o verso número 6. Senhor, será este momento. Como eu falei, de esperar um reino político, né? Isso preocupa a igreja hoje. A igreja hoje espera uma restauração política e não é isso. E não é isso, tá? A restauração não é de uma etnia, não é de um movimento, não é um reino geográfico, não é Jerusalém. O nosso alvo é a partir de onde nós estamos. Eles estavam em Jerusalém e precisavam chegar aos confins da terra. Nós fomos plantados como igreja onde? No bairro Freguesia, a nossa Jerusalém. Você em particular é a sua casa, e dali você tem que se empenhar, entender que o seu alvo é testemunhar ali, para que o seu testemunho chegue o mais longe possível. O nosso alvo é o mundo. Nós recebemos poder para isso. Lembra de Mateus 28? Vão e façam discípulos em todas as nações. Por isso que a igreja é uma igreja missionária, envolvida com missão, com missões, porque a gente tem essa compreensão. Irmãos, o nosso alvo é testemunhar de Cristo, transformando as pessoas pelo poder do Espírito Santo com o Evangelho, a partir do coração, para que o comportamento delas transforme a sociedade, para que o comportamento delas mudem. A gente fica preocupado lá em Jacarepaguá. Semana, ontem, eu atendi uma pessoa que mora na França e ela quer vir ao Rio de Janeiro e ela ficou preocupada. Ela foi ver as notícias no Rio de Janeiro. Ela falou: gente, como eu faço? Ela falou assim: irmão, eu vou ficar em Ipanema e eu tenho medo de ir para o Cristo. Aí ela falou assim, aí eu fui entrar na internet e falei com o guia turístico. Eu não consegui confiar no guia turístico. Ele parecia alguém que ele poderia me burlar. Não é surreal. O Rio de Janeiro não é para amadores. No RJTV essa semana, eu falei até com os irmãos isso, eu fiquei impressionado. O guarda municipal foi abordar um Uber, porque o carro estava sem placa. Aí quando ele chegou perto e pediu os documentos, o cara não tinha documento. Aí quando ele foi olhar, era um deficiente físico, ele não tinha duas pernas. Estava dirigindo com um cabo de vassoura. Na rodoviária do Rio de Janeiro. Aí o repórter do RJ Projeto, o Rio de Janeiro tem que ser estudado. Tem que fazer uma central na ONU aqui e a gente vai ter descobertas maravilhosas, né? Olha, eu imagino que o carro seria automático, mas mesmo assim, se não for automático, aí eu parei com isso. Eu mostro a reportagem, é impressionante. E aí, eu até liguei para o
Alfredo, eu falei, você é guia turístico, né? Ó, tem um emprego para você, porque você tem uma pessoa que vem da França que precisa andar para o Rio de Janeiro com segurança. Ela falou, mas ele, a sua igreja é de confiança, irmãos, é de confiança. Ela tem uma camisa escrita assim, ó, empoderados para testemunhar. Eu creio, Senhor. O certo aí, pastor, eu conversei com ela, botou 10 assim. Ah, é? Já falou com ela? Amém, irmão. Mas é isso. E a gente, quem que vai dar jeito nisso? Não é o governo. Nós somos rodeados lá pela milícia, pelo tráfico. Se a gente testemunhar e as pessoas forem sendo transformadas, eu creio nessa mudança. Fora isso, irmãos, só a graça de Deus sobre as nossas vidas. Entende a nossa missão, a nossa responsabilidade? O nosso alvo, irmãos, é testemunhar de Cristo, transformando discípulos, fazendo discípulos. O nosso alvo é testemunhar de Cristo, abrindo mão de tudo que somos, que temos, entregando as nossas vidas, os nossos valores ao reino de Deus, por amor aos perdidos. Às vezes a gente se irrita com qualquer coisa, se aborrece com qualquer coisa, porque a gente está perdido, não entendemos que temos um propósito maior do que qualquer coisa que possa chegar a nós. Compreenda isso, Cristo. Eu quero concluir minha palavra nesta manhã, primeira manhã de estudos aqui. Eu queria saber se você compreendeu qual é a sua missão. Eu queria saber se você entendeu o porquê da sua existência, o sentido da sua vida. E eu quero desafiar você. Desafiar você a ter um compromisso, a ter uma vida que inicialmente eu vou chamar de vida devocional. Diariamente você entenda que foi empoderado e que você precisa do poder do Espírito para cumprir tudo isso que eu falei. Jesus passou 3 anos ensinando, porque o ensino era necessário para que os discípulos aprendessem e tivessem uma vida devocional. Quanto tempo você não inicia o seu dia lendo a Bíblia, orando, colocando Deus como o sentido, a prioridade do seu dia? Qual o sentido da sua vida? É acordar, trabalhar, é pagar boleto, é isso? Quem disse este que estou convosco todos os dias foi Jesus, não foram os boletos, não. Embora eles façam isso. Até a consumação do século. Você precisa entender isso. Segunda coisa, quero desafiar você a ter um compromisso com a vida missional. Testemunhar. Missões não é em setembro e março. É todo dia. Entenda a sua missão. Fazer isso, vida missional, é viver intencionalmente, se relacionar intencionalmente com as pessoas, a fim não de iludi-las, mas de testemunhar para elas. De ser cristão na vida delas. Ser um exemplo na vida delas. Quero desafiar você a ter uma vida, a ter uma vida relacional. Jesus nos chamou para se relacionar com as pessoas. Irmãos, uma vez eu fiz um desafio lá na igreja para que você preparasse alguma coisa para o seu vizinho. Para que você fizesse um bolo e chegasse lá e falasse assim: vizinho, aqui nós somos vizinhos, ó, eu fiz um bolo aqui, vamos lanchar, vamos. Se relacione, seja amigo, seja conhecido do seu vizinho. Faça a diferença onde você mora. Eu quero desafiar você a ter uma vida educacional. São 4 desafios: vida devocional, missional, relacional e educacional. Ou seja, separe um tempo para a sua devoção. Escolha uma versão da Leia Atos essa semana. Faça isso.
glória do nosso Deus.